Ontem já era tarde. Um podcast de Luís Aguilar. Olá a todos, eu sou o Luís Aguilar e este é o Ontem Já Era Tarde, podcast da SIC Notícias. Nesta quinta temporada continuamos a nossa ronda de conversas com os candidatos à presidência do Benfica. O meu convidado de hoje tem 42 anos, é advogado especializado em Direito Desportivo e foi o primeiro a apresentar a sua candidatura. Faz agora um ano e a manifestar o desejo e a ambição de se tornar o próximo presidente do Sport Lisboa e Benfica nas eleições marcadas para o final do mês de outubro. Hoje, aqui e agora, porque ontem já era tarde, João Diogo Manteigas. João, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito bem-vindo. Muito obrigado, eu. Não sei se te recordas, a última vez que estive contigo num ambiente profissional foi à volta de pai há 10 anos, acho eu. Estavas a escrever um livro, foste ao meu antigo escritório para tirar umas declarações sobre, acho eu, transferências de jogadores da Guiné, dos PALOP para Portugal. Já foi há uns anos. Para saber a parte. Ou seja, já tinha estado contigo depois, já estive contigo em eventos futebolísticos, mas quando vinha para cá, assim, quando é que foi a última vez que eu estive com ele assim fora do ambiente informal? E foi, acho eu, foi essa. Depois, entretanto, também fizeste outros livros, portanto, em primeiro lugar, parabéns. Obrigado. Não só pelo teu caminhado, que não é fácil, no meio da comunicação desportiva em Portugal, e pelos livros que faz, o FIFA Nostra, por exemplo, etc. É tudo o que faz parte do meu trabalho, tenho que ler tudo o que é contribuição ou não. Sim, já vamos a essa parte do teu trabalho, especificamente, aquilo que tens feito diretamente no futebol. Olhando primeiro para o Benfica, tu nasceste e cresceste rodeado de Benfica. Tiveste esse privilégio. Quais é que são as tuas primeiras memórias relacionadas com o Benfica? Com equipas do Benfica, jogadores do Benfica? Até onde vai a tua memória para os primeiros que te lembras? Eu dividia muito a minha vida entre casa e estádio, por causa do meu pai. O meu pai teve um ginásio de musculação no Estádio da Luz, foi um dos primeiros ginásios de musculação em Portugal. O segundo em Lisboa, salvo erro. E portanto aquilo já foi em finais dos anos 80 e início de 90, salvo erro, mas antes disso o meu pai, sendo jornalista desportivo, tinha muito contacto com o desporto em geral e Benfica, porque era esta boa expressão que eu gosto de utilizar, era doente pelo Benfica. Fez uma coisa muito boa, tinha um princípio muito bom, permitiu-me pensar o Benfica à minha maneira, nunca me tentou influenciar, mas também os tempos eram outros, era diferente. Agora, para o final da sua vida, ele faleceu ano passado em novembro. Ao longo dos últimos, diria, 15 anos, já nos mantínhamos um pouco afastados daquilo que era a visão do Benfica, o que é normal, porque ele cada vez mais velho de idade, mais teimoso, que é assim, a teimosia faz parte do avançar da idade, legitimamente, e eu, à medida que ia progredindo profissionalmente a trabalhar no meio, deparava-me com situações em que sabia que não é informações que não são de acesso ao comum dos mortais e, portanto, percebi que em termos de gestão, em termos de decisões relativamente ao Benfica, as coisas falhavam muito. Mesmo quando as coisas estavam bem, falhavam. E era algo que me fazia, causavam alguma sensibilidade. Isso nunca abalou o nosso benfiquismo. As memórias que eu tenho são do meu pai entrevistar tudo o que é intervenientes do futebol propriamente dito. O meu pai fez poucas modalidades, foi sempre muito futebol. Mas acima de tudo aquilo que eu guardo com mais saudade, e a minha primeira memória direta, até te posso dizer qual é que é, está mais relacionado com dirigentes, não está tanto com jogadores de futebol. E é isto que sempre, se calhar, é este o clique que quando me perguntam o teu jogador preferido, o teu treinador, eu digo sempre não, eu tenho dirigentes que são exemplares para mim. E se calhar sempre foi Desde tão novo? Desde muito novo. O meu pai era amicíssimo de João Santos, de Jorge de Brito. Sim. Era amicíssimo mesmo, de casa, de Jorge Brito. Aliás, antes de Jorge Brito falecer, eu recordo-me que ele teve pouco tempo com ele antes de falecer. E portanto eu ganhei ali aquela paixão pelo verdadeiro dirigismo à antiga, aquele que é o amadorismo puro. Os patronos, não é? Pessoas com dinheiro que investiam o seu dinheiro no Benfica, era assim que era antigamente. E o Jorge Brito foi para mim o último grande ato de benfiquismo, peço desculpa, em que se demite numa Assembleia Geral, que eu não pude assistir, eu era menor de idade, mas tenho imagens disso, em que diz que não consegue mais e que tem que renunciar ao cargo. E foi campeão até nessa altura. E deixou um legado para Manuel Damasio, que depois até ganha a seguir. É o ano dos 6-3? É o ano dos 6-3.
E portanto as minhas memórias vão sempre ao encontro de, eu quando penso para trás, penso pavilhões de treino do basquete no piso 1 ao lado do ginásio do meu pai, que era onde eu passei a minha vida toda. As minhas férias de verão eram todas no Estádio da Luz. Eu não tinha férias de verão porque os meus pais estavam a trabalhar no ginásio e o meu pai na rádio ou nos jornais. Portanto o Estádio da Luz era a minha segunda casa, onde passava mais tempo na primeira casa. Lembro-me desses pavilhões no piso 1, com uma pista de tartan gigante e com uma corda até lá acima ao teto, que meteram aquilo. Eu acho que nunca ninguém utilizou aquilo a não ser eu. O pavilhão da Luz lá em baixo, obviamente, as piscinas onde eu também estive, o pelado onde nós íamos ver os jogadores a treinar. Mas a primeira memória de todas, e que eu lembro-me bem, porque o meu pai depois fez questão ao longo dos anos para que eu nunca me esquecesse, foi na porta 1 do antigo Estádio da Luz. Eu tinha 7 anos, 8 anos. Ele levava-me para a cabine de jornalistas e eu subi no elevador com várias pessoas. Uma delas era o João Rodrigues, benfiquista também, já faleceu. Esteve muitos anos ligado à FIFA. E fui presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E o meu pai conta-me que estávamos a subir no elevador e ele diz qualquer coisa, o João. Eu tratava por João porque eu depois criei uma relação com ele também de proximidade. E eu viro-me para ele e digo assim: olha, você está enganado, que isso não é o Benfica. E portanto ele acho que se virou para mim e para o meu pai: este rapazinho aqui se calhar vai longe na vida. Acho que a expressão foi: ou vai longe na vida ou então vai ser um osso duro roer. Foi qualquer coisa assim. E é a primeira memória que eu tenho oficial de ligação benfiquista, por assim dizer. Depois ao longo dos anos foram jogadores, foram treinadores. Nós nunca criámos, eu e o meu pai, uma relação familiar e muito próxima de jogadores nem treinadores, porque até pela profissão do meu pai podia haver alguma altura, tinha-se manter numa uma distância. Pronto. Obviamente que há ex-jogadores que depois do final da carreira já é diferente, já nos criámos muito mais essa proximidade, ou permitiu-nos criar a proximidade que não tínhamos nessa altura. Mas estamos a falar sempre de jogadores muito mais velhos. Estamos a falar, por exemplo, de Diamantino. Sim. Estamos a falar do Eusébio. O meu pai era muito próximo do Eusébio também, até determinada altura. Estamos a falar de muitos ex-jogadores que era a vivência do antigo Benfica, que era aquilo que eu me lembro e que eu também não assisti, que só leio nos livros. Procuro muito lembrar-me sempre e manter recordações embora não tenha assistido. E depois é aquelas memórias todas que eu tenho mais presente: o grande Vietnã do Benfica, com Damasio e Artur Jorge. Os tempos Parmalat. Os tempos Parmalat, com contratações, parece agora ao Benfica, com não sei quantas contratações, não sei quantas vendas, um desbaratado de plantéis. Temos depois Valde e Azevedo a entrar num momento conturbado do Benfica, tornam ainda mais complicado também. E depois temos um ponto de ruptura, um ponto de viragem com o Manuel Vilarinho, que, diga-se passagem, e é assumido por Manuel Vilarinho também, já publicamente, não tinha interesse em fazer sequer o seu primeiro mandato até ao fim, tinha interesse em fazer esse seguimento imediatamente para Luís Filipe Vieira. Que o Benfica continuasse a ser dos benfiquistas, uma vez que João Valde Azevedo tinha uma ideia diferente nesse aspecto. Sim, João Valde Azevedo era um homem que nós percebemos hoje que queria se meter no meio por razões pessoais, queria beneficiar desse meio, mas há muita coisa que as pessoas esquecem. E eu não me esqueço. Ele também beneficiou muita gente. Se eu for lembrar o caso do Ovchnikov, faça aqui um exercício. Quem que o Benfica vendeu o Ovchnikov e a quem que o Alverca passou de cheques em branco? Não foi só João Valde Azevedo estar no meio do negócio. Eu lembro-me de Luís Filipe Vieira, eu lembro-me de Paulo Barbosa. As pessoas, quando penso no Benfica e quando me candidato ao Benfica, às vezes as pessoas dizem-me assim: você tem que ser uma pessoa mais calma, às vezes você fala assim com uma agressividade. Não é agressividade, é assertividade acima de tudo. E eu não quero que os benfiquistas esqueçam aquilo que o Benfica foi há 30 anos atrás, porque é exatamente o que aconteceu há 30 anos atrás e até eventualmente antes e depois, claro, que nos fez chegar aqui. Não é, o Benfica não existe há 5 ou 10 anos atrás. Que lugar é este, o aqui, o agora? É uma consequência daquilo que são os últimos 35 anos, 34 anos do Benfica. Mas como é que tu defines o Benfica neste momento, no plano desportivo, financeiro? O Benfica hoje em dia, própria identidade? O Benfica é a maior força desportiva e eu entendo também cultural em Portugal. Até porque o desporto está inserido, obviamente, no sistema cultural português. E o Benfica a maioria dos outros candidatos, e até a maioria das pessoas, chamam-lhe marca. Eu chamo-lhe instituição. O Benfica é uma instituição que compete com o próprio Estado português.
à nossa escala, num país pequeno, mas com uma importância que é reconhecida entre todos, até pelos rivais. Quer dizer, é uma coisa que é o grande objetivo dos rivais, é sempre minorar aquilo que o Benfica fez ao longo de décadas. E portanto o Benfica para mim hoje tem uma posição de constante reestruturação, ou seja, o Benfica passou muito mal no seu passado, em momentos diferentes. Eu lembro-me que até na altura de Ferreira Bugalho o Benfica passava muito mal, aquilo que o Ferreira Bugalho chamava-lhe o cancro, que era o campo das Amoreiras. O Benfica não tinha dinheiro para pagar aquilo. E, portanto, o Benfica teve muitos problemas ao longo da sua história. Aprofundaram-se nos anos 90 e, em meados de 2000 para a frente, foi criada uma ideia errada por Luís Filipe Vieira. Foi iniciada por Manuel Vilarinho. Eu percebo o discurso inicial de salvar o Benfica para os benfiquistas por causa de Valdez Verde. Tu em todos os anos de vieirismo nunca votaste Vieira, nem nos primeiros anos? Votei Vieira, sim senhora, nos primeiros anos. Sim senhora. Porquê? Falta de informação, necessidade de mudança, o querer ganhar rapidamente. Há muitos anos não ganhávamos. Claro que sim, claro que votei Luís Filipe Vieira. Mas isso coincide com uma altura em que eu começo a trabalhar, portanto o desconhecimento, até por falta de experiência na altura. Não estavas tão ligado ao meio, à Não indústria? estava tão ligado ao meio, não tinha tanto conhecimento factual, não, era mais influenciado, não pensava tanto por mim. Lá está, a falta de meio. As pessoas esquecem-se que em 2000 não havia praticamente internet. Sim, Nós sim. tínhamos o modem 56K para o Mirk ou para qualquer coisa, não havia páginas de internet, não era pelo menos em Portugal, e não havia informação disponibilizada nenhuma. Tínhamos livros. Íamos ler o quê dos livros? Não havia quase nada. As televisões e os jornais. Não havia quase nada. As televisões e jornais que eram enviesados. Notícias colocadas, como colocam ainda hoje os empresários de futebol, pelos dirigentes. Quer dizer, eu essa parte tinha noção. Essa parte sabia que era enviesado. Não deixava de Sabia ler. de identificar este jornal Claro, com aquele obviamente. clube, com o outro. E não só, eu sabia, os empresários. O meu pai era muito amigo do Manuel Barbosa. Eu lembro perfeitamente como é que o Manuel Barbosa fazia, que era um homem à antiga e à sério, um dos melhores empresários. Passou por Portugal, um grande benfiquista. Mas que colocavam notícias, obviamente. Isto era um jogo. E portanto aqui a questão, eu sabia fazer essa destrinça. O que eu não sabia, porque para isso tu tens que estar no meio, tens que trabalhar no meio, tens que conhecer as pessoas. Às vezes tu não tens conhecimento completamente a 100% factual, mas por conheceres a forma das pessoas serem e o perfil das pessoas, consegues chegar a determinadas conclusões que podem não ser aquelas que são a realidade, mas está muito próximo da realidade. E com isso constróis as tuas ideias. E, portanto, isso permitiu-me avançar no tempo e tomar uma decisão. Aliás, é aí que eu começo a separar a visão do benfiquismo do Benfica que eu tinha do meu pai, em termos de gestão. E começo, obviamente, a ter experiência, a ganhar experiência, a conhecer as pessoas do meio e a tomar decisões por mim próprio. Eu evitei, muitas vezes, estar em mesas de negociação e executar trabalhos porque não concordava com aquilo. Era uma questão de me deitar com a consciência tranquila. Muito antes de anunciares a tua candidatura, já crescia em ti o desejo de seres presidente um dia? Sim, Ou de desempenhares algum cargo? Sim, repara, tu não andas ao longo dos anos a pensar que quer ser presidente, não é? Está lá qualquer coisa. Tá, obviamente que sim. Sobretudo um grande pressuposto, que é eu vivo, cresço e trabalho no meio, não é? E à medida que tu vais progredindo no tempo, é certamente como te acontece a ti na vida profissional, és ambicioso ao ponto de querer sempre mais. Ou seja, eu quero mais porque estou a trabalhar, estou a crescer, estou a ter oportunidades e portanto há um ponto em que tu dizes assim, eu acho que consigo fazer melhor do que está a ser feito, ou pelo menos de forma diferente, para melhor. E é isso que eu comecei a aprofundar em mim mesmo, e foi isso que eu comecei a provar também aos outros. Obviamente que não sei se os benfiquistas têm essa noção, vou testar isso agora no dia 25 de outubro, mas tenho plena consciência de que estou completamente convicto que tenho tudo aquilo que o Benfica precisa em termos de capacidade, de energia, de vontade, de conhecimento, as pessoas certas ao meu lado, que eu escolhi-as a dedo, para o projeto que eu entendo que é o melhor para o Benfica. E os benfiquistas vão ter que escolher uma de duas coisas. Vão ter que escolher se querem uma alternativa, que eu não andei aqui a fazer oposição, eu andei quase um ano, que vai fazer agora, dia 13 de setembro, a mostrar um projeto, planos, propostas alternativas, não só para o Benfica, mas para o Porquê futebol. tanto tempo antes, já agora? Sentiste que tinhas menos armas do que os outros Não. a nível mediático e que precisavas de mais tempo Não, para sabes que eu tenho espalhando a mensagem? eu tenho uma grande arma,
isto não é soberba, eu tenho uma grande arma que é a minha cabeça. E tenho 42 anos, vou fazer 43 agora no dia 1 de outubro, mas eu considero que a minha grande arma é a minha cabeça, é a minha experiência, é a minha consciência benfiquista. Eu sei muito sobre o Benfica. Eu não tenho nenhum problema, não quero saber se me chamam vaidoso, convencido. Eu sei mesmo muito de Benfica. Sei a nível de história, sei a nível de experiência, sei a nível de dirigentes, sei os negócios que aconteceram não sei quantos anos atrás, sei como é que se geria, como é que se lidava, quem é que gosta de quem é que não gosta de quem. Eu sei tudo o que gravita à volta do Benfica. E depois isso exponenciou-se para outras áreas. Para a Federação, para a Liga, para a UEFA, para a FIFA. E portanto, aliás, até começou ao contrário. Eu até comecei a trabalhar muito mais a nível internacional para a FIFA e para a UEFA, sobretudo para a FIFA por causa do SPALOP, porque precisavam de muita ajuda naqueles anos iniciais. Eu fiz, por exemplo, a lei de bases para a Guiné-Bissau, do desporto. Portanto, eu ajudava-os para o bono, sem receber um euro o que fosse, porque queria aprender, queria meter-me no meio, e ao mesmo tempo queria ter sucesso a fazer aquilo que fazia. E, portanto, a minha grande arma é a minha cabeça. E eu não consigo... Mas porquê é que fizeste há um ano e não fizeste mais tarde? Tem a ver exatamente com isso. Muita gente te acusou de fazeres isso, porque isso também ias sempre ser acusado em algum momento. Se fosse no final da época era porque estavas a aproveitar uma época menos conseguida, se fosse antes era porque era muito tempo antes. A verdade é que tu lançaste há quase um ano. Tem dois grandes pressupostos. Primeiro, exatamente aquilo que acabaste de dizer. Eu provo com isso que não estou aqui para benfiquistas à espera de resultados desportivos. Não estou à espera disso. E é uma coisa que é inédita. Ninguém fez isto em Portugal. E não tenho grandes exemplos lá fora. Sim, todos os outros candidatos apareceram após a Mas cada um aí já é outra conversa. Aí cada um escolhe o seu timing. Eu escolhi o meu com dois pressupostos. Primeiro é esse. Eu provei que não estou aqui por causa de resultados desportivos. Segundo, porque eu precisava, o nosso projeto da nossa candidatura consiste em ouvir os benfiquistas. Ou seja, eu tenho um projeto de proximidade. Base, não só proximidade, é ouvi-los. E eu preciso de propostas vossas. Eu preciso saber o que é que vocês querem para o Benfica. Não é só futebol, é em tudo. O que é que vocês querem a nível de gestão? O que é que querem para as modalidades? O que é que querem para o infraestrutural? O que é que vocês querem para as casas Benfica? Tudo. Lá está. Porque é que eu comecei a dizer que a minha cabeça é a minha maior arma? Porque eu tenho tanta informação processada que eu preciso de sentar-me à mesa com os sócios para perceber se aquilo que eu quero é compatível com aquilo que eles querem. Foi isso que eu andei a testar um ano. E correu bem. E ao fim de todos esses testes, é compatível? Completamente compatível, porque os benfiquistas querem todos o mesmo. A única diferença que é ganhar e liderar. São coisas que correm em paralelo, que alguns sócios não pensam tanto, só pensam em ganhar, mas não pensam... no campo e liderar fora dele. Certo, mas não pensam como é que se ganha. A questão é essa. O que é que eu trouxe para cima da mesa? Informação. Querem ganhar assim ou querem ganhar assado? O que é que acham que é melhor? Ganhar de forma sustentada ou resolver os problemas com dinheiro? Eu andei a debater um ano com os sócios. E eu não estou a pedir votos. Eu andei literalmente a testar. Se eu tivesse chegado ao final deste ano e tivesse percebido que a adesão não era famosa, que eu não tinha voluntários atrás de mim a aguentar a candidatura e a promover a candidatura, se eu tivesse percebido que havia alguma coisa falível que não me permitisse ganhar, eu tinha recuado. Ou tinha, se calhar, falado com outro candidato qualquer, prestar os meus serviços, disponível para me entregar aos serviços dessa candidatura. Esse cenário agora, por exemplo, e tu estás, segundo algumas sondagens, com números consideráveis. Há uma até que te coloca em segundo. Atrás de Rui Costa. Só atrás de Rui Costa. Não é nada mau. Só atrás de Rui Costa, no primeiro, em segundo. Vou brincar contigo. Se algum dos outros candidatos que neste momento estão na corrida se aproximasse de ti a dizer que queria juntar-se a ti, tu estarias disponível para isso? Ou com a atração que a tua candidatura tem ganho, com a tua equipa, com o tal choque geracional, do qual também já aqui falaremos, que tu queres aplicar, neste momento não te faria qualquer sentido? Bom, o Benfica mudou os seus estatutos o ano passado e é um Benfica muito mais aberto hoje em dia. Portanto, eu para te responder essa pergunta tenho que enquadrar. Eu projetei a minha candidatura sem pensar em alianças. O que é que haveria dos estatutos, porque eu nem sabia qual é que seria a proposta dos estatutos, fazia a mínima ideia. Eu preparei-me para ter
25 anos de sócio efetivo, 43 anos de idade, dia 1 de outubro, candidatar-me e apresentar-me a votos no dia 25 de outubro. Portanto, a minha candidatura, com as pessoas que eu tenho, é projetada para 100 estatutos novos. Os estatutos novos, entretanto, foram aprovados, e ainda bem, é uma diferença abismal para os estatutos de 2010, e abriram várias coisas. Listas separadas, primeira e segunda volta, que para mim é essencial, e é por causa disso que eu estou agora a responder esta pergunta, entre outras coisas. A primeira e segunda volta permitem uma coisa. Os sócios do Benfica votam perfeitamente em consciência na primeira volta. Ou seja, não consigo perceber nem concordar com o sócio que se vira para mim e diz assim, bom, nós agora temos que tentar juntar os votos na primeira volta. Não tem. Chama-se democracia. Portanto, eu quero que votem em mim, conscientemente, porque gostam mais do meu projeto, das pessoas que eu tenho, de mim, daquilo que eu quero para o Benfica. Então, e se alguém, e se a primeira volta votar mais em X? É porque a democracia funcionou. É porque quem quis votar mais em X... Vai cada um com o que tem e depois logo se vê. E na segunda volta, porque eu acredito piamente que ninguém ganha na primeira volta, nem Rui Costa, na segunda volta, independentemente de quem for, vai haver uma maior uniformização de votos. Ou seja, ainda vai haver mais democracia. Porque vai haver uma aproximação quase uniforme daquilo que é o próximo presidente do Benfica. Dito isto, nesta base, neste enquadramento, não faz qualquer sentido eu juntar-me a outra lista, ou a outra lista juntar-se a mim. Numa primeira volta. E até numa segunda volta. Porque repara, nós quando andamos aqui, como somos candidatos... Deixa-me perguntar de forma mais direta, os candidatos que aqui estão, claro. Com quais é que tu te juntarias e com quais é que tu não te juntarias, dependendo mesmo disso, uma eventual vitória na presidência do Benfica? Não me juntaria com nenhum. São projetos, pessoas completamente diferentes. Quer dizer, eu não percebo. Eu percebo que tu estar aqui contigo e tu perguntares-me isso, porque tu és jornalista, é para dares informação às pessoas, para as pessoas perceberem. Eu não consigo perceber candidatos que alimentam essa ideia. Porque tu estás-me a levar para uma coisa chamada voto útil. Exatamente. E o voto útil para mim não faz qualquer sentido pelo que eu acabei de dizer. Não há voto útil. Nem na primeira nem na segunda volta. Porquê? Na primeira acabei de dizer, vota-se em consciência. E passam os dois primeiros à segunda volta. Tu podes colocar a questão desta maneira na segunda volta. Se há uma candidatura, chamemos de mudança, e há a manutenção. Exemplo. O Rui Costa vai comigo à segunda volta. Eu estou à espera, obviamente, posso estar enganado, mas aquilo que eu estou à espera é que as pessoas que querem uma mudança, por menos que gostem do João porque votaram noutro candidato qualquer, votam no João. Senão não se tinham candidatado. Porque se o pressuposto é mudar, então vão sempre votar no candidato que é a mudança. Uma pessoa que quer mudar não vai votar na segunda volta, quando tem um candidato a mudança e o outro não é, no outro que não é. A não ser que me digas que as pessoas votam, os sócios votam em pessoas e no perfil daquela pessoa. Isso não faz sentido. Portanto, é exatamente em espaços como este, como eu estou aqui contigo, que nós temos que estar sempre a relembrar isto das pessoas. Podemos levantar cenários. Se for o Rui Costa comigo, se for o Rui Costa com a Noronha, se for o Vieira com o Rui Costa. Bom, aqui então é que não há mudança absolutamente nenhuma. É porque as pessoas então não querem nada do Benfica. Portanto, aqui a questão é, nós quando falamos disto que tu me estás a perguntar, nós temos que enquadrar a questão. E não há necessidade de fusões entre listas, nem na segunda volta, porque eu acredito nos sócios. Eu percebo, eu não sou uma pessoa política. Aliás, tu conheces minimamente bem, sabes como é que eu sou. Não sou transparente, direto. O Benfica, para mim, então, é uma coisa que tem que ser simplificada, tem que ser desmistificada, tem que ser desconstruída. O Benfica é associativismo. O Benfica podem andar a dizer o que quiserem, que é um grupo de 10 empresas, um porta-aviões, as expressões que os candidatos gostam de usar, é um porta-aviões, tem que ser 10 gestores de topo mundial. Não tem. Aquilo tem que ser gerido por quem tem conhecimento em determinadas áreas, dentro de um setor específico, que é o Benfica. Porque se tu reparares nas 11 entidades que o Benfica tem, tu tens um clube, que é uma associação, e portanto aí não tem que ter nenhuma especificidade, tem que se perceber qual é o gravitas do clube, age em quê? Modalidades, futebol, formação e associativismo, genericamente. Depois tens a SAD, que é o futebol, que é o maior... Que aí tens o avião. E aí tens o avião, mas que é um avião muito específico. Muito específico.
Se eu for pensar em grandes gestores de topo no passado, bom, se eu for pensar em gestores, eu só me lembro de um, foi o Luís Filipe Vieira. Não me lembro mais nenhum. Um era advogado, o outro era empresário, o Manuel Damasio, o Jorge Brito era banqueiro. O único gestor que existiu foi o Luís Filipe Vieira. Estão satisfeitos com um gestor como profissão para entrar no Benfica? Bom, também era empresário noutras áreas. A questão tem a ver com isso. A questão tem a ver com quem tem conhecimento especializado, se conhece o meio, porque o meio é complicado e tu sabes disso. É um meio em que tem que saber mexer, falar com dirigentes de treinada maneira, com jogadores, com treinadores, com outros clubes, com agentes de futebol. Não há tempo para, nesta altura do Benfica, quem assumir a presidência do Benfica, a não ser que seja quem lá estiver, quem lá está, não há tempo para estudar, não há tempo para amadorismos, não há tempo para perder. Tu entras com uma época que está a ser disputada, ponto. Entras com uma época que está a ser disputada e mais me ajudas, tem que ser alguém que já saiba mexer no meio, porque então se vamos estar aqui à espera de ter que aprender como é que agora se faz assim ao assado, ou não é como me dirige à Liga ou à Federação, ou como é que eu me dirijo à UEFA, os prémios da UEFA, da Liga dos Campeões, mas entram via Federação, não vem parar diretamente à conta bancária do Benfica. Estou a dar um exemplo, quer dizer, há coisas práticas que tem que acontecer ao mesmo tempo dois segmentos muito importantes. Já se tem que conhecer o meio e já se tem que dar um voto de confiança a pessoas, trabalhadores que se encontram no Benfica, num nível mais baixo da cadeia alimentar, chamemos assim, da hierarquia, para os responsabilizar, dar-lhes mais responsabilidade dentro do Benfica, correndo fora com os diretores de primeira e segunda linha. Olha, no nível mais alto da cadeia alimentar, diretor desportivo, diretor-geral, treinador de futebol, esta é a pergunta da praxe, que se faz sempre. Essas mudanças existem todas contigo? Não existe nenhuma? Ou tens um diretor desportivo para entrar? Tenho dois diretores, sim. Eu explico. Os organigramas até estão cá fora. Na minha visão, naquilo que é o meu projeto para o Benfica, vai haver um diretor desportivo para as equipas profissionais. Qual é o perfil desse diretor desportivo? É um diretor desportivo que conheça muito bem o mercado nacional, tem experiência internacional. E o mercado nacional, porquê? Porque o Benfica tem que passar a fazer uma coisa que não faz há muito, muito tempo. Contratar dentro de portas. Obviamente, saber contratar dentro de portas. Não basta só dizerem que o Benfica, cada vez que quer contratar um jogador aqui em Portugal, pedem logo mundos e milhões. Está bem, há que saber negociar. E, portanto, e a participação. E o outro diretor desportivo é um diretor desportivo para o campus. Porque eu quero meter alguém no campus sem vícios, sem que esteja na égide de poder entrar dentro de uma máquina e depois não conseguir ser independente. Então Mário Branco contigo sai em outubro? O Mário Branco é uma figura, no bom sentido, é uma figura recém-contratada que me parece muito bem falante. Tenho boas indicações do Mário Branco, não o conheço pessoalmente, é dos poucos dirigentes que eu não conheço pessoalmente, porque teve muito tempo lá fora. Reconheço-lhe experiência, não obstante ter um percurso titubeante, curto, não para muito tempo num sítio, mas é normal, também para a área, para aquilo que é o cargo dele, é perfeitamente normal. E que eu não percebi a contratação por uma coisa: Lourenço Pereira Coelho sai, que foi uma pessoa que foi tudo e mais alguma coisa do Benfica, desde 2005. Eu recordo-me que tive a primeira vez com o Lourenço Pereira Coelho no campus do Benfica em 2005, 2006. Foi pouco tempo de ter entrado, porque ele entrou pela mão de José Veiga. E foi tudo isto para explicar. Não foi diretor desportivo, mas foi diretor-geral. Por acaso até acabou por ser diretor desportivo. Mário Branco acaba por ser um diretor-geral, e as pessoas têm que começar a fazer a destrinça. Um diretor-geral não é um diretor desportivo. Exatamente. Um diretor-geral é um homem que atua transversalmente no universo da SAD, neste caso. Pode até relacionar-se com a Liga, com a Federação, com a UEFA, com a FIFA. Quer dizer, não é um diretor desportivo. Não é um homem que opina, podendo, mas não é um homem que opina naquilo que é o planeamento estratégico desportivo. Tal e qual. E, portanto, eu não percebo se esse é o papel que Rui Costa e a direção querem para Mário Branco. Mário Branco teve influência na construção deste mercado. Lá está. É isso que eu não percebo. Não é antagónico, mas é estranho. Naquilo que é a minha experiência no futebol, é estranho, porque é contratado sob a batuta de diretor-geral,
Aparentemente teve influência na parte esportiva. Pergunto o que é que Rui Pedro Brás então fez neste... Não apenas nas contratações, mas também nos jogadores a manter ou a sair. Esteve muito ativo. Aliás, à semelhança daquilo que foi a sua carreira noutros Lá clubes, fora. do que fez no Fenerbahçe, por exemplo. Eu acho que a contratação de Mário Branco é feita de forma inteligente para o futuro. Partindo do pressuposto que Rui Costa ganha as eleições, é um homem que vai assumir uma determinada relevância mais à frente, numa reestruturação que Rui Costa vai fazer pós-eleições. Faz sentido. Agora, é um cargo de confiança. E para te responder à pergunta, não. Tens as tuas pessoas. Obviamente, eu tenho pessoas que estão comigo para entrar, os 2 diretores esportivos, mas eu também tenho uma coisa que as outras candidaturas não têm, tirando eventualmente Rui Costa. Eu conheço muito bem lá dentro quem tem que ser mais responsável e quem que é muito bom trabalhador e mais valia para o Benfica. E há pessoas que eu conheço dentro do Benfica que vão assumir essa responsabilidade. Porque eu sei da sua competência, são pessoas que hoje em dia não merecem a forma ou a posição onde estão. Não Merecem mais do que lhes é dado? E pela antiguidade e pelo conhecimento que têm e pela capacidade que têm. Eu nunca me desgrudei do Benfica, eu continuo a relacionar-me de uma forma politicamente correta hoje, obviamente mais, fruto da minha qualidade de candidato, mas eu sei bem quem é que deve ser promovido dentro do Benfica. E é isso que deve acontecer no Benfica. No universo 2007 trabalhadores, obviamente que não é tudo mau, não é? Agora, cargos de confiança, não. Repito, perguntaste por Mário Branco. Sim. Não o conheço pessoalmente, tenho boas indicações dele, mas isto é como na política. É um cargo de confiança. Quero falar com ele quando ganhar as eleições, perceber se de alguma forma ele se pode aliar a nós, que eu acho que faria sentido. Acabou de entrar, não me parece que seja uma pessoa que adote estratégias políticas, nem nada que se pareça, mas vai ter que dar a corda aos sapatos, porque nós, quando entrarmos, vamos ter mesmo ter que trabalhar muito. E Bruno Lage? Bruno Lage é a pergunta da praxe, como tu disseste. Vou responder pela 100ª vez, não há problema nenhum. Vou continuar a responder até dia 25 de outubro. Bruno Lage ou outro qualquer treinador, porque Bruno Lage pode ser do Benfica. Não, e pode ser do Benfica, quer dizer, Roger Schmidt o ano passado saiu em setembro, salvo erro. Bruno Lage, eu quando respondo isto, respondo convictamente e porque é assim que deve ser. Se for Bruno Lage ou qualquer outro treinador, à data de 25 de outubro, 26 neste caso, é o treinador do Benfica. O que é que eu tenho que fazer? O que é que me compete fazer? Apresentar-lhe o meu modelo desportivo, explicar-lhe o que é que eu quero, eu e os meus, porque é as primeiras reuniões que eu vou ter. Primeiro, uma reunião com o Bruno Lage ou o outro treinador que lá estiver, sozinho. Segunda reunião, ele e o staff dele, para que eles possam debater entre eles nos próximos dias e darem-nos a nós, a mim, pessoalmente, os seus contributos para aquilo que eu lhes vou lançar. Porque eles vão lidar com uma pessoa que é do meio e, portanto, não... Qual é que é esse projeto desportivo? Que eu tenho-te ouvido várias vezes dizer que o Benfica atualmente não tem projeto desportivo, e isso vê-se na quantidade de contratações, de entradas e saídas de jogadores. E treinadores? E treinadores também, sim. O teu projeto desportivo passa pelo quê? Qual é que é a mudança? O projeto desportivo que nós temos, que eu criei, mas que é decalcado de experiências que eu tive, sobretudo internacionais, chama-se um projeto desportivo, é um modelo de otimização de gestão de valor de mercado das equipas. Consiste em 3 pontos-chave. Otimização na gestão dos plantéis, nomeadamente dos seus contratos, ou seja, acabaste de dizer, o Benfica tem uma média de 10, 11 saídas por ano, saídas, iguais em termos de contratações, como é o Benfica é uma trading pura, é um entreposto de jogadores, e, portanto é acabar com isso, contratar menos e com mais qualidade. Isto parece muito teórico, já ouvi isto, isto é muito teórico, é fácil, mas não parece que seja assim tão fácil. Tens que manter os jogadores mais tempo. Não é só isso, e tens que contratar jogadores com mais qualidade, porque reparem, isto não é assim tão teórico como as pessoas dizem, porque se o Benfica contratasse jogadores de alta qualidade, não dava a trocar 10 ou 11 jogadores por época. Se eles fossem assim tão bons, está ligado obviamente a uma necessidade financeira também. Mas quando não tens um Enzo Fernandes todos os anos. Bem, nem vamos falar dessa entrada e saída, que no espaço de 6 meses, então, enfim, isso envolve agentes de jogadores e podemos falar disso, enfim, tem a ver com mandatos passados anteriormente. Portanto, aqui a questão é: primeiro ponto é esse, melhor otimização na gestão dos contratos, quando nós entrarmos, perceber que o treinador, quem conta, quem não conta, etc. O Benfica neste momento tem um plantel com, salvo erro, 24 jogadores, sem contar com os da formação que vão ao banco, com os da formação são 27.
Parece-me muito. Depois, Mesmo com competições mais alargadas, tens uma Champions com mais jogos. tu podes ter, mas vai chegar à segunda premissa do meu modelo desportivo, tem a ver com a formação. O Benfica não pode andar a bater no peito e dizer que é um clube formador e que é excepcionalmente formador e porque vende muitos milhões de euros em jogadores de formação. Mas usa-os ou não? Sim, o o sucesso regresso de Bruno Lage não tem uma única aposta forte de jogador de O formação. Bruno Lage ainda para mais é mais criticado, exatamente por isso. Ok, vou Comparamos levar a com 18-19, não é? E é um homem da formação. Bruno Lage entende que, isto não é, de facto, não é conhecimento público, mas eu sei. E atenção, não é uma crítica. Bruno Lage entende que o Benfica hoje, na equipa B e na equipa sub-23, não tem jogadores de qualidade suficiente para entrarem na equipa A. Eu não concordo. Do meu ponto de vista, não sou treinador, mas não concordo. Acho que há jogadores de valia. João Rego, à cabeça. João Veloso. Acho que o Leandro também não deixa ninguém mal visto. Há jogadores de formação bons. Concordo que há jogadores novos que têm que ainda passar por uma determinada etapa. Mas não concordo que não haja jogadores da B ou do Sub-23 que não possam entrar na equipa A. Ainda para mais, para evitar que o Benfica gaste mundos e fundos. Assim nunca poderiam entrar muitos que entraram. A questão tem a ver com essa, já tocaste. É o projeto esportivo. Não há projeto esportivo. Porquê que não há projeto esportivo? Porque há uma troca de jogadores anualmente brutal, acima da média, para qualquer clube europeu. E até te posso dar uma indicação que no outro dia, manuscritamente, estive a fazer no sábado passado umas contas por alto, por comparação aos clubes com quem o Benfica vai agora defrontar na Liga dos Campeões, já voltamos aí. E porque não aposta nos miúdos na equipa A. Portanto, o Benfica tem que fazer uma coisa. Tem que passar a dizer assim: nós somos um clube que aposta na formação. Eles não chegam à equipa A, vendemos logo, fazemos uma mais-valia espetacular e nem sabemos se eles são bons jogadores ou não. O último grande exemplo disto foi o João Neves. O António Silva também é. O Tomás Araújo também, mas com percursos diferentes. E o Florentino também, saiu e voltou. Portanto, a questão é, não há exemplares, tirando o João Neves e o Gonçalo Ramos, de jogadores que chegaram à equipa A. Atenção, o Gonçalo Ramos foi mesmo uma aposta de Roger Schmidt. O João Neves entra porque sai Enzo Fernandes e o Chiquinho não dava para as curvas. Portanto, é bom relembrar, sim, lá está, a cabeça a pensar, é relembrar. Tudo isto é um motivo. O João Neves não entra na equipa principal porque foi aposta imediata. Mentira. Foi quando se lesionaram todos. Como foi António Silva. Também foi quando alguém se lesionou, já não recordo, alguém foi expulso e não podia jogar. Morato ou Otamendi, já não recordo. Vertonghen estava de saída, já estava negociado. Foi assim. Portanto, foi uma necessidade. Não foi uma aposta premeditada. Portanto, o Benfica não tem esse modelo e nós queremos implementar esse modelo. Esse modelo implica retenção de talento. Porquê? Ruben Dias. O Benfica, quando tem jogadores da formação para apostar, se não tiver a necessidade de os vender no imediato por questões financeiras, e tem, hoje em dia, é isto que nós temos que inverter. O Benfica tem que vender o jogador como um produto finalizado, concretizado. Esse produto é sabido no meio que só está finalizado aos 23, 24 anos. Ruben Dias, quando sai para o City, passado um ano é o melhor defesa da Liga. Se sai aos 21 anos, não vai ter essa capacidade. Não iria ser titular. Obviamente, vai ter que percorrer e provar isso. O Benfica tem condições, ou vai ter que ter condições comigo, para eles vão ter que se arrastar, no bom sentido, até determinada altura, para provar que são mesmo bons. E, obviamente, quando um clube vem cá contratar, em vez de contratar por 10, contrata por 20. E depois para provar que a tua formação é mesmo boa, porque está associada a uma série de jogadores que saíram e que foram para o banco e não renderam. Obviamente que este ponto da retenção da formação e aposta no talento envolve duas coisas muito importantes. Assumir o risco, eu assumo, não há problema nenhum. Estou cá para isso. 2, uma questão de sustentabilidade financeira. O Benfica gastou agora, não chega a 100 milhões de euros porque o Sudakov não entra agora nestas contas, entra para o ano. Portanto, vou ser simpático e não vou contabilizar os 22 milhões e tal para o ano. Gasta quase 100 milhões de euros em contratações. Então e a formação é para quê? Não há ninguém na formação para que se possa apostar este ano para se evitar contratar 100 milhões de euros em jogadores. Isso não faz muito sentido. Terceiro ponto, uma melhor gestão daquilo que são as entradas e saídas. Ou seja, o Benfica vende bem, o Benfica não vende mal, nem tudo é mau no Benfica. Eu não sou um crítico. Vende bem há muitos anos. Vende bem há muitos anos. E portanto o problema não está na venda dos jogadores, está no número de venda de jogadores, na quantidade, e está na contratação. Aqui é que está o problema dos jogadores. O Benfica contrata caro e depois está sempre a revender. Portanto, isto tem que ser revertido também. Qual é que é o objetivo ao final do dia? Mas tu sabes também, como eu, que um clube, para lhe ser permitido vender bem, de forma constante, tem que devolver o dinheiro à mesa do jogo. Não é só isso, meu caro. Sabes qual é que é o problema que ninguém fala do contratar caro? Isto é assim. Tu vendes o Enzo Fernandes em janeiro por 120 milhões de euros.
toda a gente sabe no mercado que tu vais receber 120 milhões de euros. Exatamente. Não recebeu. Mais cedo ou mais tarde. Recebeu menos porque o River Plate tinha uma mais-valia. Certo, os 20. Sim, o Benfica gastou quase 40 milhões, salvo erro, na contratação de Enzo Fernandes. Lá está, estamos sempre a relembrar toda a gente. É por isso que é bom falar contigo, porque a maioria das pessoas ou não gosta ou não sabe de falar nisto. Pronto. O que é que acontece? Quando os clubes estão a vender caro, precisam depois de contratar, obviamente, não é? E sentem aquela necessidade de, bom, eu agora tenho que ir contratar alguém, porque eu perdi um grande jogador, tenho que ir contratar alguém neste nível, não é? Eu ia até perceber que não se aposta na formação, porque o risco torna-se demasiado elevado. Na disparidade pode ser um Enzo Fernandes para neste caso seria um João Neves. Pronto, ainda muito novo. Portanto, aqui a questão é, o mercado funciona assim, nós já sabemos. Então onde é que está o truque? É simples, é na antecipação. Não é simples porque na prática é difícil, mas é simples na constatação factual. Tem que se antecipar. E o Benfica, exatamente para combater isso, pode contratar a nível nacional, antecipando esses grandes jogadores. O Manu era um bom exemplo disso. O Alberto Costa era um exemplo disso. Manu é um jogador contratado no futebol português. Há muito tempo que o Benfica não contratava em casa. Tá, tal e qual. Mas sabes que o Manu, por exemplo, podia ter saído do Vitória Guimarães, Vitória Sport Clube, não perdoem-me os vitorianos, Vitória Sport Clube, por 2 milhões de euros há 2 anos atrás. O Benfica foi contratá-lo por 12 ou 13. O Alberto Costa já sabia que ia ser um grande lateral. E mesmo tendo ido para as Juventus, o Benfica não consegue fazer uma jogada de ter com os Juventus e fazer o negócio que o Porto fez. Não digo mandando para lá alguém, mas quer dizer, são jogadores que evidentemente são bons jogadores. E contratou Dedic, também não ficou mal servido. Não fica mal servido, mas são 10 milhões de euros, não é? Lá está. A diferença é esta. A diferença tem a ver com a antecipação. A diferença tem a ver com o Benfica não ter um projeto esportivo. Porque, sabendo que não tem na formação um lateral direito à medida daquilo que necessita, para a Champions, para as competições nacionais, tem que antecipar esse cenário em Portugal primeiro. O Alberto era um jogador que já sabia que ia ser assim. Bastava acompanhar. E o Vitória tem lá mais na equipa B e tem boa formação. Lá, para mim, tem muito boa formação. Ser ao Benfica, o Vitória Sport Clube é o melhor em Portugal. Porquê? Porque adotaram um projeto esportivo por necessidade, obrigatoriamente está aposta na formação. Por uma questão financeira também. Lá está. Venderam o Andal agora. E até venderam por um preço que as pessoas até criticaram. Mas venderam porque tinham que vender. Quer dizer, não tinha hipótese. Portanto, o Vitória faz. Formamos para jogar e vender. E não quer saber se vende passado um mês. Vende. O Benfica não é assim. O Benfica é diferente. Mas os melhores jogadores jovens têm que estar no Benfica. Se o Benfica percebe que na cantera do Vitória há lá 1, 2, 3 jogadores que são assim, parceria estratégica. Damos aqui um jogador em troca, empréstimo do ano, que é ter um direito de referência sobre isto. Eu não tenho que ir lá contratar. Até podes deixar lá o jogador. Exatamente. Tem mais espaço para competir. Tal e qual, há muitos anos atrás fazia isso muito. Eu fiz tantos negócios assim na Europa. Tantos. Alguém ter um direito de referência de um jogador. E tu, esse clube que dá esse direito de referência, quando vai vender, fala com o Benfica e diz assim, olha, atenção, pá, tenho aqui uma proposta deste clube, tu queres... O Benfica... Isto há coisas... Lá está, é a minha cabeça a pensar. Por isso é que eu depois perco 3 horas a falar do Benfica. Aqui não temos 3 horas. Pois não, mas vou dar um exemplo. O Benfica, há muitos anos atrás, quando o Simão é vendido para o Atlético de Madrid, sim, o Benfica ficou com o direito de referência de 3 jogadores. Um deles era o Coque. Não prestava para não. O Benfica chegou a ter um direito de referência num negócio que fez agora não me lembro do nome dele, um daqueles 2 gêmeos, daqueles 2 irmãos que estava do Manchester United? Não, do PSG, e depois ele foi para o Milão, dos franceses. Muito obrigado, meu caro amigo. Exatamente, é por isso que nós temos aqui apoio, a cabeça não chega a todo lado. Tinha direito de referência dele quando estava no Atlético de Madrid. Portanto, o Benfica agia bem, nunca executou, mas pensava bem. E gastava dinheiro, porque para exercer esse... Não, claro. Até para teres esse direito de referência tens que pagar. É uma estratégia bem pensada. Benfica já não faz isto. Vamos sair aqui da parte do futebol e entrar noutras partes que têm a ver com a Liga, com a Federação e com os direitos audiovisuais. Qual é que é aqui a posição do Benfica em relação a esta negociação? Sendo que o Benfica já agora, não há muito tempo, emitiu um comunicado excluindo-se da mesa de negociações. Qual é que é a tua posição em relação a isso? Tu lembras do seguimento desse comunicado? Esse comunicado vem a seguir ao final da Taça de Portugal, em que o Benfica entende que, como consequência, faz isso. Eu acho que o Benfica confundiu as coisas. O Benfica não se pode afastar do processo, e afastou-se. É um erro.
já disse isso várias vezes, o Benfica tem que fazer ao contrário, tem que assumir o processo. Assumir, liderar, significa que tem que sentar à mesa com os outros e disponibilizar-se para apresentar um projeto para ele, lançando para cima da mesa, ou então falando com todos os outros para tentarem chegar aqui a um consenso relativamente àquilo que deve ser o modelo a apresentar em conjunto com a Federação, a Autoridade da Concorrência. Cometeu logo um erro evidente que foi publicamente manifestar que se afasta do processo de direitos audiovisuais. Não. Relativamente ao resto do comunicado, de acordo, já vai tarde, infelizmente, a Mas comunicação não do Benfica... concordas com essa mistura de arbitragem? Não, de todo. Centralização? Por cima falas com uma pessoa que sabe que tudo deve ser segmentado no desporto, sobretudo no futebol. E na mensagem, porque senão depois Obviamente. dilui-se. Podemos ser populistas em determinado momento, mas não confundimos as coisas. O Benfica tem, nós para estarmos a falar disto, o Benfica tem um problema grave, entre outros, mas que é a comunicação. O Benfica, em termos comunicacionais, é péssimo Já lá nos últimos 4 anos. E, portanto, mas tem a ver com uma consequência aqui. Direitos audiovisuais, eu posso-te explanar em 3 pontos-chave essenciais. O Benfica não se pode afastar, porque pode ser o maior prejudicado ou o maior beneficiado deste prisma nos direitos audiovisuais, porque é efetivamente quem mete mais pessoas no estádio, é quem vende mais camisolas, é quem tem a melhor média de assistências no Estádio da Luz, é quem vende mais bilhetes, é quem mais contribui. Portanto, quem mais contribui tem que ganhar mais por comparação aos outros. Isso é como nos concertos, não é? É igual. A última banda. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Eu não estou a dizer que os outros fazem as primeiras partes. O que eu estou a dizer é que no país onde nós vivemos, o Benfica é quem contribui mais. Tem que receber mais. Eu não estou a dizer tem que receber mais 100. Eu concordo, obviamente, estava no outro dia a ouvir pequenos retratos daquilo que foi agora uma conferência, salvo erro, no Porto, foi a Liga, acho eu, que organizou com outro canal, e ouvi um dirigente desportivo, não interessa de quem, de um outro clube da Primeira Liga, a dizer, não, isto aqui tem que ser feito já, porque nós ganhamos muito pouco por comparação aos grandes. Meus amigos, vocês vão ganhar pouco, sempre, relativamente aos grandes. Porque é assim que tem que ser. Porque isto não é Espanha. Quanto é que tu achas que vale o bolo total? 150 milhões, por aí? Muito pouquinho. Vale tão pouco. Não vale os 300? Isso sabemos. Hoje em dia valem 172, 175 milhões de euros por causa dos contratos que foram feitos anteriormente e que vão terminar proximamente nos próximos 2 anos, dos 3 grandes em particular. Portanto, anda à volta dos 175 milhões, não passa disso. Problema que foi aqui criado. Há uns anos atrás, quando Pedro Proença era presidente da Liga, pede à UI para fazer, que é parceira, para fazer um... Eu nem sei bem o que é aquilo, se aquilo é um estudo, o que é aquilo. E avançam 300 milhões de euros. E na altura, pessoas como eu, que se preocupam e trabalham no meio, diziam assim, onde é que esta malta vai buscar este valor? E ninguém percebe. Por causa da inflação, porque as outras ligas, que são as 5 principais ligas europeias, nota, nós não temos nada a ver com as 5 principais ligas europeias, eu acho piada. Já agora, numa liga grande, os direitos televisivos caíram, foi em França. Caíram em todos. Não, França foi o exemplo mais grave, mas caíram em todos. Até a Premier League caiu. É que as pessoas depois não sabem isto. E em Portugal, como somos um país pequeno, determinados meios de comunicação agem em, não é defesa, mas naquilo que determinadas instituições dizem, Liga e Federação. Passam informação que não tem direito a contraditório, nem fomenta o interesse nas pessoas irem pesquisar. Se não fosse o exemplo que estás a dar de França, alguém saberia alguma coisa? Alguém sabe, por exemplo, que a Alemanha teve que abdicar da cláusula que tinha obrigatória só para uma entidade ficar com os direitos e que caiu X%? Alguém sabe que a Itália caiu também X%? Alguém sabe que a Premier League, na última vez que fez a revisão, só aumentou 7%? Pensavam que ia aumentar 80% e tal por cento. E isto, em parte, em França, teve muito a ver também com o aumento da pirataria. Claro, a pirataria é sempre um problema à parte. Não conseguiram controlar. Porque é um problema grave, evidentemente. E quanto mais encarece o produto, meus amigos, mais pirataria vai haver. Portanto, a questão aqui tem a ver com, nessa altura, quando avançam com os 300 milhões de euros, que é estapafúrdio, evidentemente estapafúrdio, passado um tempo ainda há mais 3 entidades que surgem a pedido da Liga, veja-se bem, no jornal, a dizer que, não, um diz que vale 300, outro diz 400, outro diz 500. Não foi bem assim, mas havia um que dizia 500. Mas o que é que vocês andam a fazer? O futebol português não vale isto. E houve quem acreditar, sobretudo os clubes que estão para baixo, acreditam que vão ter ali um montante único. Sabes que eu ligo muito isto, lá está, tu já me conheces, sabes que eu sou uma pessoa muito direta e franca, sabes que eu ligo muito isto às eleições do Benfica. Nós vivemos num país, e eu trabalho em comunicação, como tu, menos do que tu, mas felizmente tenho essa experiência, em que tu
a comunicação, o player, o stakeholder da comunicação dá informação ao público. E o público absorve aquilo. O público não está com capacidade ou interesse para ir ver se aquilo Para é fazer verdade, contas. se não é, para debater. E depois também não há debate em Portugal. E eu ligo isto muito às eleições do Benfica, porquê? Porque tu ligas um canal e tu vês a informação que te querem dar. Tu não vês debates. Eu ligo o canal à noite, por exemplo, coisa que eu evito fazer, agora faço mais, evidentemente, e vejo muita coisa do género: isto para as eleições do Benfica existem 3 candidatos. Bem, a última vez que eu lembro havia 6. E há um que já anda cá há quase um ano, que também não está lá, no meio da conversa. Não, isto é Luís Filipe Vieira, é Rui Costa e é mais um. Mas isto é intencional. Isto é guerra entre conglomerados de comunicação. Tu achas que isso tem a ver diretamente com os direitos e com promessas que estão feitas para os 2 anos em que o Benfica estará sozinho antes da centralização? Digo-te, caras, que... Achas que cada candidato tem um canal e alguma coisa prometida? Digo-te que, eventualmente, a nós com o Rui Costa terá, porque eu conheço o contrato e há uma preferência na renovação, que é anual, que termina agora esta época, portanto, poderá acontecer para os próximos 2 anos. O Rui Costa também já deu a entender, numa visita a uma casa o ano passado, que tinha isto tratado, queria ser melhor em termos financeiros para o Benfica, ou seja, mais de 48 milhões de euros por ano, e deu a entender que seria o parceiro atual. Não me surpreenderia. Tenho do outro lado, evidentemente, a plena noção de que há um grupo comunicacional que está por detrás de Luís Filipe Vieira porque lhe dá um palco que ninguém consegue compreender, CMTV, o Mídia Livre. E, portanto, que eu tenho a certeza, tendo em conta o investimento que foi feito nos últimos anos e de quem é que pretende investir nos direitos audiovisuais, portanto, Luís Filipe Vieira, se vier a candidatar, coisa que eu tenho muita dúvida, oficialmente, não obstante meter a cabeça de fora nos últimos tempos, tenho a certeza que faz um acordo com eles para depois colocar essa hipótese em cima da mesa. E depois estou aqui hoje, num edifício que eu acho que terá dificuldade em vir a jogo, porque sabemos que é um grupo que tem as suas limitações e dificuldades. O ano passado teve um empréstimo acionista, é um grupo que está em reestruturação, muito possivelmente poderá ser vendido, e tenho dúvidas que tenha capacidade para esse efeito, mas os investidores que comprarem este grupo, eventualmente podem investir também em direitos audiovisuais desportivos, porque é muito interessante e dá muito retorno. Só há 2 grandes... só há 2 pacotes, chamemos assim, interessantes, que vendem televisão. Eu acho que isto as pessoas não sabem, vão passar a saber, que se chama futebol e como é que chamam aqueles tipos de programas como o Big Brother, entretenimento desse género. Factualmente são os 2 grandes líderes de audiências, é massa. Isto revela o que é o nosso país. Portanto, é obviamente um interesse económico meter-se aqui para ganhar dinheiro com isto. Agora, voltando atrás, o produto português vale pouco. A proposta que eu tenho relacionada com os direitos audiovisuais em cima da mesa para se debater com a Liga e com a Federação é a alteração dos quadros competitivos. Sim. Não é competitiva em Portugal a primeira e a segunda liga. Aliás, a primeira e a segunda liga são insustentáveis para 18 clubes. Tanto que há uns anos atrás, em 2007, começou-se a reduzir o número de clubes. Eram 16. Em 2014 passaram a 18 porque o Boa Vista teve que ser reintegrado. Foi uma reintegração fora da caixa. A alteração é de 18 para 16 ou pode passar por algo mais drástico, fazendo 3 voltas? Inicialmente, a minha proposta inicial é, no imediato, reduzir para 16 clubes, algo que já estava previsto e já tinha vindo a ser feito. A médio prazo, passar para um modelo competitivo em que o campeão decide-se entre um X número de clubes numa segunda volta. Tudo a ser pensado, tudo a ser debatido. Não sou eu que vou mandar no futebol português, não sou eu que vou dar as indicações e as diretrizes únicas para o futebol português. Eu quero debater isto. E há uma coisa que é óbvia. O futebol português, legalmente, em termos de acordos entre Federação e Liga, já está precavido para isto. O protocolo que existe entre a Federação e a Liga permite um número de clubes que é, na Primeira Liga, por exemplo, 14. Portanto, é possível. Há previsto. Nunca começaram a fazer isto. Aliás, começaram em 2007 e terminaram em 2014. Portanto, o caminho era este. A questão as pessoas estão completamente e redondamente enganadas. E foi Fernando Gomes, o ex-presidente da Federação, que disse isto numa entrevista ao Jogo. E aí não concordem quase nada com Fernando Gomes desde os seus tempos do Futebol Clube do Porto até à Federação, não obstante reconhecer o trabalho válido que ele fez na Federação em determinadas coisas, à cabeça futebol feminino,
futsal também, e as instalações que a Federação tem hoje, que são exemplares. E também o sucesso com a Seleção Nacional, que não é algo que me mexa muito comigo. Eu sou mais clubista do que patriótico nesse aspecto. E portanto eu acho que há coisas que foram válidas lá dele, mas ele disse uma coisa com muita propriedade e que eu conheço e que eu reconheço: o futebol português é insustentável neste aspecto. O problema não são os três grandes, são os clubes intermédios, porque lá fora não ganham. Tu perdeste vagas na Europa através da Liga Europa e da Conference. Exatamente. Da Conference. E o que é que Fernando Gomes disse? Fernando Gomes, fico contente porque na sua parte final da federação aprendeu umas coisas. E então concordo plenamente com ele relativamente a isto. Não é a centralização dos direitos audiovisuais que vai resolver o problema, ou seja, lá está, é como o Benfica, não se resolve, não se ganha títulos atirando dinheiro para cima da mesa, contratando jogadores. Não é a centralização, se vier aqui um player que mete 500 milhões de euros na centralização para a Liga, que os clubes agora vão desatar a ganhar a Liga dos Campeões. Não é nada disso. Primeiro, não vale esse valor. Segundo, o truque a chave está em alterar os quadros competitivos. De que maneira? Privilegiando quem está na Europa? E não só. Privilegiando quem está na Europa, os Países Baixos já fazem isso. Lembro que há uns anos atrás, o Ajax, uma jornada inteira da Liga dos Países Baixos, não jogou para que o Ajax, também não pudesse jogar, treinasse para se preparar para aquele jogo da Liga dos Campeões, que eu já não lembro com quem foi. Mais, a centralização dos direitos audiovisuais nos Países Baixos, o clube que é campeão ganha o mesmo que ganha cá o Braga. São tudo dados que as pessoas têm que perceber. Depois, tornar o Vitória Sport Clube, o Braga, o Famalicão, o Santa Clara este ano mais competitivos lá fora. Como é que eu faço isso? Obviamente reduzindo o número de jogos e o número de clubes em Portugal. E com mais dinheiro também. Certo, mas o mais dinheiro... Atenção, que o atirar dinheiro para cima da mesa não é... Há pouco falaste, o Vitória vendeu o Andel por 2 ou 3 milhões de euros. 3 milhões. Mas isso são vendas extraordinárias, isso é do clube. Uma coisa é eu estar a entregar dinheiro, não é a mesma coisa. Uma coisa é eu faço negócios, sou eu que faço os negócios, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser com o negócio, com o dinheiro. Outra coisa é uma entidade mete dinheiro numa liga e a liga depois distribui pelos clubes, pelas sociedades esportivas, com condições. É como acontece em Espanha. Há parte do bolo que tem que ir obrigatoriamente para infraestruturas, formação. Não é para andarem a gastar milhões de euros em jogadores. Claro. É limitado. Aliás, em Espanha até faz uma coisa que eu não concordo, que acho que é uma ingerência brutal na gestão dos clubes. Que é a Liga diz pode ou não pode jogadores. Os jogadores importantes mais tempo. Mas isso depende dos dirigentes e da forma de gerir. Depende sempre. No final do dia depende estás sempre. A falar mas parece essas condições. Sim, mas estás a falar comigo, parece que nós em Portugal somos o melhor exemplo de dirigentes do mundo. É ao contrário, não somos. Desculpa lá, mas não somos. E eu ainda fico mais impressionado quando alguém diz assim, os economistas ligados à centralização dos direitos audiovisuais e que estão na Liga e na Federação. Nós precisamos de melhores estádios. Desculpe. Não, nós estádios temos. Nós temos é que encher os estádios. Vocês querem melhores instalações? Para quê? Para eu ver o Tondela com o Nacional da Madeira e são 2.000 pessoas. Às vezes nem tanto. Num estádio. Desculpem lá, vocês têm que... o produto tem que ficar melhor. Como é que o produto fica melhor? Havendo mais competitividade, não é? Reduzindo os clubes ganham mais experiência, competem mais vezes entre si. Também tenho muito mais Benfica Porto, Benfica Sporting, Benfica Vitória, Benfica Braga. Obviamente, os jogos que vendem. Claro. E depois, quando nós estivermos bem, que vai demorar muito tempo, porque eu lembro, a Premier League e a centralização dos direitos audiovisuais no Reino Unido começou há 30 anos. Exatamente. Não é agora. Portanto, eu quando estou aqui como candidato ao Benfica, e mesmo quando eu não estava, quando estive noutros fóruns contigo, eu trazia sempre acima da mesa a informação. Dê informação às pessoas. As pessoas que pensem. Não é resolver com dinheiro, porque ninguém vai meter dinheiro na Liga, até, na centralização. Até podem ser 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros não vai ser entregue ao Benfica para o Benfica andar a contratar o Messi. Isso só vai acontecer. Vai haver limitações. Aliás, ao preço que o Benfica contrata aos jogadores, se ganha 40 milhões de euros por ano, estava para 1,5 dos contratores da época. O que eu estou a dizer é que isto está... Exato. O que eu estou a dizer é que isto está distorcido. O que é que está distorcido? Uma vez mais, a comunicação. Quem comunica distorce. E distorce intencionalmente. Querem fazer das pessoas, perdoem a expressão, eu sou politicamente incorreto, querem fazer as pessoas carneiros. Nós não somos carneiros. Nós hoje em dia temos televisão, temos internet, temos papéis, temos universidades, as pessoas debatem. Isso já não vai acontecer. E o que é que pode acontecer? Se continuarem com esse tipo de comunicação enviesada, as pessoas vão se começar a chatear. Vai haver aí uma guerra civil.
Olha, nós estamos aqui a entrar na ponta final, mas há aqui temas que eu ainda queria falar contigo. Um deles, tu tocaste aí, a determinada altura, em debates, não foi com essa intenção, mas eu agora vou buscá-la. Debates entre candidatos. Disseste sempre que estarias disponível. Tem que ser. Alguns não parecem estar, ou há quem diga que só estão disponíveis com este ou com aquele. Qual é que é a tua posição aqui? Debater Minha com todos. posição até tem que haver 2 tipos de debates. Um para um, cara a cara, entre todos os candidatos, oficialmente reconhecidos, a partir do dia 10 de outubro, salvo erro, quando o Pereira da Costa, Presidente da Assembleia Geral, fechar as listas, reconhecer as listas. Portanto, debates um para um, obrigatório. Se a BTV quiser fazer um debate, como aparentemente ontem no regulamento eleitoral lá meteram entre todos, olha, eu vou lá, mas não esperem grande coisa. Porque São aquilo 6, não é? Isso não funciona. Não faz sentido. E não é isso que os benfiquistas Temos querem. esse exemplo da política, quando se juntam Exatamente. todos. Eu até te lanço aqui um repto. E lança todos para onde sou entrevistado. Convidem os candidatos, façam debates um para um na televisão. Vai dar audiências, meus amigos, não se preocupem. Aquilo vai dar audiências. Portanto, aqui a questão é, tem que haver debates de um para um entre todos. Porquê? Primeira razão à cabeça. Não há uma única pessoa do Benfica, sócios ou não sócios, adeptos simpatizantes, ao longo deste ano, que não me tenha dito assim: doutor, vai haver debates, não vai? Um para um, que eu quero vê-lo a debater com este. E eu digo-lhe, acho que sim, não é? Segundo, como é que tu queres fazer eleições sem saber o que é que um candidato debate com o outro em termos de projeto, pessoas, visão, experiência? Qual é que é o critério então para É votar? nos debates é que tu ficas a saber as diferenças claras ou aproximações entre os candidatos. Vou-te fazer uma pergunta. Debate vale com Vilarinho. Definiu ou não definiu muita gente a votar? Sem dúvida. Olha, então pronto, metam lá as pessoas, metam no canal 1, tragam o Judite Sousa outra vez e o Paulo Catarro. Sentamos à Acho mesa. que aí o problema não é tanto as televisões. Há candidatos que não querem debater. Voltamos atrás. São os grupos de comunicação que eu te acabei de dizer que não querem. A pedido ou não, não interessa. Não querem. Eu não tenho o direito a ser entrevistado como os outros têm. Aqui tens. Aqui tenho. Não, mais ou menos. Outro dia vinha a 5 notícias e não foi igual. Mas Outro dia vinha a 5 notícias e não foi a mesma coisa que os outros candidatos. Mas sim, mas aqui tenho, porque, enfim, tu interessas-te e preocupas com a matéria e trabalhas com ela. Os canais generalistas, que é onde têm mais palco, captam mais pessoas, é que deviam ter interesse. O Benfica é sociedade. O Benfica é o reflexo da sociedade. Os debates têm que ser à porta aberta. Se não forem os canais como é que jornalistas, fazem se há um ou dois que dizem eu não quero debater com ninguém? há uma ou- solução. Ou eu só quero debater há com uma eles? solução. Há uma solução que eu ontem fiquei chateado. Deixas a cadeira vazia, é? Não. Fico chateado por ontem o Benfica TV ter assumido uma posição, ter-se metido a jeito relativamente à direção. Que é uma vergonha. A Benfica TV está no regulamento eleitoral de ontem, que só faz um debate, faz uma entrevista a todos os candidatos, parabéns, muito obrigado, mas também só faz um debate entre todos. Não, a Benfica TV é detida a 100% pelo clube. Quem manda são os sócios. Eu aviso já que na próxima Assembleia Geral, que é no dia 27, em que vai ser votada a prestação de contas e ao mesmo tempo no mesmo dia, numa outra Assembleia, o regulamento eleitoral, eu vou lá dizer isto. Os sócios é que mandam, não obstante ser indiretamente, na BTV e na Benfica Estádio. E, portanto, os sócios é que têm que decidir naquela Assembleia se há debates entre um para um ou só um na BTV entre 6 candidatos. Isso é que vai ser decidido. E o Rui Costa, enquanto Presidente da Direção, e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral vão ter que aceitar aquilo, quer esteja ou não esteja no regulamento eleitoral. E eu tenho a certeza que os sócios vão querer isso. E eu vou obrigá-los a aceitar isso. Não sei a posição dos outros candidatos. Sei que há candidatos, como tu estavas a dizer, que não querem debater entre todos. É problema deles. Se quiserem deixar a cadeira vazia, conheço muita gente, muitos sócios não vão votar neles por terem fugido ao debate. Também há candidatos que não querem o voto eletrónico. Tu estás entre eles? Não tem a ver com o voto eletrónico. Bem, primeiro há logo aqui uma confusão. Ou com a segurança? Confundem o voto eletrónico com o voto online. Outra coisa que ontem voltaram a confundir com o regulamento eleitoral e com as palavras do Pereira da Costa. Uma coisa é o voto eletrónico. O que é o voto eletrónico? É eu chegar às Assembleias do Benfica, como acontece na prestação de contas e no orçamento, ouço o discurso e vou votar com o meu cartão à máquina que está lá. Isto é o voto eletrónico. Outra coisa, portanto, é o sistema do Benfica, patenteado pelo Benfica, ninguém sabe o que é que se passa naquele sistema. É credível? Não. Ponto 1. Isto é o voto eletrónico. Voto online é outra Tens de coisa. votar com o teu telemóvel. Ou no teu computador, Estejas onde estiveres. que é o que acontecia com o Benfica no passado, em que quem está no estrangeiro, não é esteja onde estiveres, quem está no estrangeiro e nas ilhas, recebe uma password, etc. e vota. É credível no Benfica? Não. Também não é. E exige uma autenticação muito superior. Tu tens um país, a Estónia já faz isso para as suas legislativas, por exemplo, mas é um único exemplo.
Qual é que é aqui a questão hoje em dia com o voto no Benfica? O que é que ficou determinado nos estatutos? Que em atos eleitorais pode existir voto eletrónico se as listas estiverem todas de acordo, por unanimidade. Basta uma não querer, não há. Que é o que acontece neste momento. João Noronha Lopes não Não quis. quero. É legítimo. Eu concordo? Não. Porquê é que eu não concordo? Mas achas que, vamos lá ver, há o não querer por ter medo da parte da segurança e há o não querer, É legítimo. há o não querer por uma ideia Luís. política de pensar os meus eleitores estão mais nesta zona urbana e, portanto, isto abrindo-se a outras partes. Luís, Abrindo-se a outras partes pode ser mais perigoso para mim. evidentemente é estratégia política e eu... Então, mas o benfiquista de Bragança não tem os mesmos direitos Não, que o benfiquista de Lisboa? Bragança vota, Portugal Continental vota físico. Fora, a questão coloca-se neste aspecto. Há 4.000 e tal sócios fora de Portugal, ilhas e estrangeiro. E tu não consegues chegar a todos. Porque o benfiquista do estrangeiro paga cotas como os outros. Eu que estou sempre este exemplo. Já sou gozado até por este exemplo. Brincalhão, vá. Há 4 sócios na Mongólia. Há mesmo. O que é que acontece a esses 4 sócios? Na teoria da lista que não aceita o voto eletrónico, que, volto a dizer, tem legitimidade, pá, não conseguimos chegar a todo lado. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Benfica tem a obrigação de chegar a todos. Ou seja, todos têm que ter a possibilidade de poder votar. E eu tenho que dar condições para isso. Obviamente que o voto eletrónico para a direção do Benfica facilitaria isso. O sistema é credível? Não. Então eu dei a solução. Que os outros também não quiseram. Nem o Pereira da Costa, Presidente da Assembleia Geral. Boletins de voto. É como aqui na política em Portugal. Quem está no estrangeiro recebe os papéis, mete lá a cruzinha, manda. Qual é que é o problema? Porquê que andamos aqui há meses nisto? O que é que te deram de argumento? Disseram que há 2 argumentos. Não há tempo, por causa dos cadernos eleitorais. Eu não, desculpa, há tempo. Fechem os cadernos eleitorais o mais depressa possível. E mais, quero os cadernos eleitorais fechados e em papel. Não quero eletrónico. Não quero nada disso. Eu quero saber onde é que estão, onde é que são os sócios, e quero isso em papel, porque eu no dia das eleições, nas casas Benfica, onde se vai votar, quem estiver nas mesas, risca o nomezinho. E tem que haver um sistema centralizado, como é óbvio. E também temos que meter as pessoas a votar mais próximo da sua residência ou da morada que tiverem indicado. Muitas cautelas de vários candidatos nestas eleições. Isto São vários candidatos, eleições muito concorridas. Repara numa coisa, eu sei o que é que se Desconfiança. Desconfiança tem que haver, como é óbvio, quando tu vês o que se passa, como por exemplo ontem, não é? Tu vês o regulamento eleitoral, nem debates entre um para um tens. É intencional. Aliás, digo de caras, conheço bem o Benfica, é intencional para ser chumbado, aquele momento eleitoral, tem tudo para ser chumbado, é não conhecer os benfiquistas. Não, é conhecer os benfiquistas, é ao contrário. A questão aqui é que cada um tem a sua estratégia política, certo? Eu não tenho estratégia política absolutamente nenhuma. Eu quero chegar a todos. Tenho limitações? Tenho. Sou a favor do voto eletrónico? Não. Sou a favor do voto físico, mas reconheço que não consigo chegar a todos lá fora, então arranjei uma solução. A resposta que me dão é: não, porque nós não conseguimos ter os cadernos eleitorais fechados tempo suficiente para isso. Mentira. Mesmo feitos 30 dias antes, esperas pelos votos venham mais tarde. Não é assim na política em Portugal. Nós não ficamos à espera dos votos para contabilizarem no final do estrangeiro. Os votos não são contabilizados, afinal, todos mais tarde. São. O outro tinha a ver com a segunda volta, que vai acontecer certamente este ano. Então, mas como é que nós depois enviamos os boletins? Não sabemos quantos candidatos são. Por amor de Deus. Tem que se realizar uma semana ou 2 mais tarde. Certo, mas repara, mas o número de papéis, boletins de voto, foi a primeira que me disseram. Mas ouçam, hoje há 6, pode haver até 3, mas por defeito metam de A a Z. Pronto, as pessoas recebem em casa de A a Z, vão ao site do Benfica ver quais é que são as listas, qual é o número de listas e metem. A outra era a confusão por causa dos boletins, por causa da segunda volta. Mas isso é chamar aos sócios idiotas. Não chamem aos sócios do Benfica idiotas. Façam-me esse favor. Estão aqui a limitar de tal forma tudo e mais alguma coisa. Ninguém se consegue entender. Porquê? Estratégia política que eu não tenho. Que é tentar vender lá fora que isto é assim ou é assado. Que isto não é assim nem é assado. Isto é muito simples. Há não sei quantos mil votantes. Tem que tentar chegar a todo lado. Não é viável meter uma urna, por exemplo, em Faro, e uma pessoa que está em Sagres não tem possibilidade de ir a Faro. Claro. Ou quem está em Vila Real de Santo António não consegue ir a Faro. Tens que meter uma urna em Portimão ou Lagos, uma em Faro e uma em Tavira. Não sei. Tem que haver 3 urnas no mínimo no Algarve. Outro exemplo. Metes uma urna em Boston. Se uma pessoa que viva
perto de Boston, cá de ser a 1000 km, não vai votar. Tu tens de ter essas condições. Como é que o Benfica vai fazer isto? É só uma forma, boletins de voto, meus amigos. Não inventem, já se faz isto na política. Qual é que é o problema das outras listas em não aceitarem isto? Têm medo do voto? E há bocado disseste uma coisa com verdade, eu não fujo. Há listas que entendem que têm o seu eleitorado em Lisboa. Nas zonas urbanas e não Pois. nas zonas rurais. Sabes onde é que eu tenho? Tenho em Lisboa e fora de Lisboa. Eu quero que os sócios fora de Lisboa votem em mim. Abram a lista de votos, não concentrem tudo em Lisboa, não tenham medo. Isto hoje, em 2025, vai haver democracia no Benfica. E eu não quero saber se é para mudar ou não é para mudar. Eu estou aqui para mudar. Mas se as pessoas votarem em quem não quer mudar, é a democracia, eu convivo bem com ela. Os outros candidatos têm que passar a fazer isto. Não tem hipótese. Num cenário desses, tu és ainda novo, tens a minha idade, basicamente, ou seja, eu quero dizer-te isto também para pensar que sou Muito novo também. obrigado. Muito obrigado. Olhando para estas eleições, não imagina, caso de não ganhar estas eleições, vês-te a concorrer daqui a 4 anos ou... Isso é uma futurologia muito boa, mas eu respondo já isso com 2 questões. Há 2 coisas que têm que ser pensadas, então, analisadas, escrutinadas. Primeiro, se o Benfica não fizer uma mudança este ano, ou seja, se não sair quem lá está e se não entrar outro igual, se não houver uma mudança, significa que as pessoas não quiseram mudar. Respeito. Segunda hipótese, estás a falar em 2029. Se eu chegar a 2029, mas tiver ocorrido uma mudança de outro candidato este ano, significa que correu mal. Então querem que eu volte em 2029 e mudaram em 2025? Como é que é isto? Não. Se é para mudar, é em mim, não é nos outros. João, muito obrigado por esta conversa. Eu que agradeço. Tudo a correr bem. Obrigado. Um abraço.